Olá, pessoal. Aqui é o professor Leandro Freitas, Instituto Bíblico Graça Irresistível. A gente vai estar começando a nossa aula de fé cristã, reformada e política. Então, vamos lá. Fé cristã, reformada e política. Qual é o significado desse curso? Qual é a sua importância, a sua relevância? Qual é o significado dessas palavras? O que é política? O que é fé? O que é cristianismo? O que é reforma? O que é ser reformado? Nós precisamos conhecer a nossa identidade para vivermos. Nós começamos pelo nosso nome, é o nosso nome e a nossa história quem demonstra quem somos, e isso não é diferente para outros aspectos. Por exemplo, quando falamos da nossa religião tem uma origem, a nossa religião ela tem conceitos e tradições, e nós precisamos conhecê-la e saber qual é a sua relevância como e qual é a sua importância para nós, qual é a sua importância para o mundo, qual é a sua importância para esse presente momento na história. E falando a respeito desse nosso curso, Fé Cristã Reformada e Política, nós precisamos entender primeiro qual o significado da palavra fé. E precisamos compreender qual é a sua relevância na vida do ser humano. Fé. Ter fé em quê? Ter fé, o que isso muda na vida de uma pessoa? É você identificando esse aspecto da vida pessoal, da vida particular, nós compreendemos quais são as motivações, quais são os propósitos, quais são os sentimentos, quais são os conceitos que uma pessoa ela tem. Qual é a sua cosmovisão? Cosmovisão é fundamentada na fé. Nós precisamos entender o que é cristianismo. Quem é Cristo? Qual é a importância da igreja cristã na história da humanidade? Quais são as vertentes cristãs e quais são os seus fundamentos na história da humanidade? E como nós somos uma instituição reformada, uma instituição que ela tem a sua origem na tradição histórica reformada, nós precisamos compreender quais são os aspectos e qual o significado e relevância de ser reformado. A partir disso, nós vamos desenvolver um pensamento, um sistema de vida para todas as esferas da realidade. E uma das esferas da sociedade, dos aspectos do conhecimento humano, um dos aspectos da sociedade é a política. E se entendermos política como a administração daquilo que é público, a administração da nação, a administração do governo, Estado, formas de governo, como que é administrado aquilo que é coletivo, aquilo que pertence ao povo, nós precisamos saber qual é o nosso posicionamento como cristãos reformados dentro da política. Dentro do Estado, dentro do governo, como população, nós precisamos, como povo, como cidadãos, nós precisamos compreender qual é a nossa relevância, qual é a nossa função, qual é o propósito nosso na sociedade. E esse curso ele tem a intenção de introduzir o cristão reformado no pensamento político. Nós entendemos que a Escritura é aquela que fundamenta toda a nossa fé, é a verdade absoluta, inerrante e infalível, e ela, então, ela vai nos dar parâmetros, ela vai nos dar conceitos, e ela vai nos dar um alicerce sobre o qual edificaremos o conhecimento e a nossa filosofia política. Essa é a posição do reformado. Tudo aquilo que é fundamental, tudo aquilo que é construído na vida dele,
seja ele sua vida particular, seus relacionamentos, a sua família ou o seu trabalho, tudo é construído em cima desse alicerce que é a Escritura. Assim como Jesus disse que aquele que ouve e pratica aquilo que foi ensinado por ele, aquilo que está nas Escrituras, é como um homem sábio que construiu nossa casa na rocha, nós compreendemos então que, como cristãos, devemos edificar toda a nossa vida em Cristo, toda a nossa vida na verdade, toda a nossa vida na Escritura. A partir disso, nós desenvolveremos um pensamento político. Então, fé cristã reformada é a nossa identidade como cristãos. A nossa identidade, e ela, a partir disso, ela desenvolverá um pensamento político, ou então salvará ou redimirá aquele pensamento político que foi construído no decorrer da história, e que então, a partir da Escritura, nós vamos separar aquilo que é verdadeiro, porque toda a verdade procede de Deus, e aquilo que não é, nós vamos descartar. Nós vamos conservar aquilo que é correto, aquilo que procede e aquilo que é o bem, porque entendemos que aquilo que é verdadeiro e aquilo que representa o bem para a humanidade vem do Senhor, vem de Deus, e a partir disso nós descartaremos ou reconstruiremos essa esfera que é a política a partir da Escritura. Esse é o pensamento cristão reformado que nós vamos desenvolver um pouco nessa aula. Essa aula eu quero falar apenas do aspecto da fé, fé cristã reformada. Então, a partir disso, a gente vai identificar qual que é a nossa identidade. E então, numa próxima aula, nós veremos qual que é o nosso relacionamento com a política. Lembrando que essa é uma aula introdutória, onde desenvolveremos depois outros aspectos da fé cristã reformada e política. Vamos lá. Como que eu enxergo a minha vida em relação à sociedade? Eu preciso saber, como eu falei, qual a relação minha como indivíduo em relação à sociedade. Eu sou apenas um número, eu sou uma pessoa que interfere, eu sou uma pessoa que tomo decisões relevantes àquilo que é público, àquilo que é coletivo, ou eu sou apenas como uma ovelha que faço tudo aquilo que é mandado pelo pastor, pelo administrador público, de forma em que eu não tenho liberdade, eu não tenho expressão nenhuma a respeito daquilo que é público. Isso também vale para outras áreas, como ciência, a educação, a outras áreas da minha vida. Como que então eu enxergo? Nós vamos ver nesse curso aqui, ou nós vamos ver agora, duas formas de enxergar que a Escritura nos apresenta desde a queda do homem, quando então Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, filho do primeiro casal, eles desenvolvem dois tipos de sociedade, dois tipos de cultura, dois tipos de pensamento. Um obediente à palavra de Deus e outro desobediente. A Escritura diz que a semente da mulher, da onde viria Cristo, e a semente da serpente. Os filhos do maligno, os filhos da desobediência, promovem e constroem uma cultura anticristã. E nós vamos então que existem basicamente duas formas de enxergar a realidade, que vão falar sobre a nossa vida particular e a nossa vida pública e outros aspectos da nossa vida. Vida pessoal, família, educação, igreja, economia, política, artes, justiça, ciência, lazer. Todos esses aspectos da nossa vida estão interrelacionados naquilo que é particular e é público. E nós precisamos, então, entender como é a nossa relação entre eles, qual é a relação da nossa vida particular e da nossa vida em sociedade. E como eu falei, nós temos duas formas de enxergar, duas cosmovisões. Se nós entendemos a palavra cosmovisão como visão de mundo,
a partir a forma que nós enxergamos a realidade, nossa história, a história da humanidade, e a partir do qual nós tomamos decisões e a partir do qual nós criamos conceitos e a nossa própria identidade, nós olhamos que a primeira forma é essa não cristã e a segunda forma é a forma cristã bíblica. Nós vamos enxergar dessa forma, entendendo que a forma cristã bíblica se diz respeito ao povo de Deus e a forma não cristã ao povo da serpente, ou ao povo desobediente a Deus. Olhando então para essa primeira forma de enxergar o mundo, a realidade e a nossa vida em particular em relação à nossa vida pública, nós temos uma análise feita por Francis Schaeffer e exposta no livro O Deus que Intervém, onde ele faz uma análise da história do pensamento humano e ele compreende que a história é basicamente dividida em dois pavimentos. A cultura, ela é dividida em dois pavimentos na história da humanidade. E no pavimento inferior e um pavimento superior. O pavimento superior, ele diz respeito à esfera particular. O pavimento superior, ele vai falar da fé, que é transcendente. O que significa isso? Aquilo que está além da realidade, além dos meus cinco sentidos, além desse mundo material, desse mundo onde tempo, espaço, energia e matéria constituem todo o universo. Nós vemos que o Francis Schaeffer, ele vai colocar, isso também é desenvolvido no livro Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, e ele vai colocar que a esfera pública é a esfera da razão, a esfera daquilo que é verificável empiricamente. O que isso quer dizer? Que eu consigo testar, que eu consigo verificar materialmente, eu consigo fazer experiências e verificar que aquilo que faz parte da realidade, né? Ele é racional, ele é inteligível, ele é cognoscível. Eu posso conhecer aquilo que é real. Diz respeito, então, a esse pavimento de baixo, que está relacionado à esfera pública. Na esfera particular, nós temos aquilo que é individual, aquilo que nós podemos escolher particularmente, a moral, religião, a fé. Na esfera pública, nós temos aquilo que é coletivo, que diz respeito à sociedade, que diz respeito àquilo que é público, a política, a economia, ciências e educação. Na esfera particular, nós temos aquilo que é subjetivo, aquilo que não é racional, aquilo que é espiritual. Então, tudo que é transcendente, tudo que é particular, nós entendemos que está nessa esfera subjetiva, na esfera não racional, naquilo que eu não posso comprovar empiricamente, naquilo que eu não posso demonstrar através de experiências. Eu não posso mostrar, por exemplo, que Deus existe. Eu não tenho como demonstrar isso. Eu não tenho como provar a existência de Deus. Eu não tenho como provar que aquilo que eu creio, a minha fé, ela tem uma origem, e essa origem, ela está dentro da realidade da criação, dentro da realidade do universo. Então, como eu não consigo provar, como eu não consigo demonstrar, então ele está isolado naquilo que é particular, e ele não interfere, então, naquilo que é público. Aquilo que é público é aquilo que é material, racional e objetivo. Se nós formos olhar de uma maneira panorâmica essa forma de enxergar a realidade ou a forma de enxergar a minha vida particular em relação à minha vida pública, nós precisamos entender que essa forma de pensar do pensamento não cristão. O pensamento não cristão, ele enxerga que a realidade daquilo que é espiritual, a realidade de Deus, ela está além da nossa realidade.
O agnosticismo, ele vai dizer que talvez Deus exista, talvez não exista, mas se ele existir, ele é inalcançável, ele é inatingível. Nós não sabemos se Deus existe ou não existe, então nós precisamos viver a nossa realidade. Se Deus existe ou não existe, isso para nós não faz diferença. Nós também entendemos que esse é o pensamento deísta, aquele pensamento que entende que Deus criou o universo e abandonou. É o Deus que criou o relógio, deu corda e deixou ele. Deus que criou todas as leis, criou toda a matéria, organizou e abandonou. Esse é o pensamento deísta. Nós, olhando dessa forma, nós precisamos compreender que a nossa fé, a religião, ela não interfere na política, na economia, na ciência e educação. Aquilo que diz respeito à nossa escolha individual, ele não está relacionado. Então, eu posso ter qualquer tipo de fé, eu posso ser cristão, posso ser muçulmano, posso ser espírita, mas não tem nada a ver com aquilo que é público. Educação, psicologia, ciência, medicina, economia e o nosso assunto que é política. Não tem nada relacionado com a minha fé. Não tem nada relacionado com o meu cristianismo. Esse é um pensamento não cristão, a primeira forma de enxergar. Vamos entender agora como que é o pensamento cristão bíblico. O pensamento cristão bíblico, ele funciona como um edifício. Ele tem uma base e a partir dessa base são construídos os andares e são edificadas as colunas. Essa segunda forma de enxergar, ela vai nos dar uma base e essa base é a minha esfera particular. Ou seja, aquilo que eu sou, a minha identidade, a minha humanidade vai construir, ou a minha individualidade vai construir aquilo que é público. Então, esse alicerce da esfera particular, ele constrói, ele é fundamentado naquilo que a fé, os valores morais, a religião e a individualidade. Esse é o fundamento do edifício da vida cristã. Então, as colunas da esfera pública e os andares da esfera pública, que são a política, a economia, a ciência, artes, justiça, família e outras esferas da sociedade, são construídas a partir desses valores, a partir da fé, a partir da religião, a partir da individualidade. E nós, cristãos bíblicos, nós, cristãos reformados, compreendemos que o alicerce da nossa vida particular, o alicerce desses valores, o alicerce da nossa fé, o alicerce da nossa individualidade, ele está na Escritura, na Bíblia. É a Bíblia que vai dar o fundamento para todas essas esferas. É a Bíblia que vai construir esse alicerce da minha individualidade para eu viver a coletividade. Então, nós somos seres humanos, nós somos individuais e vivemos em sociedade. Nós não nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com as outras pessoas. Quando Deus cria o homem, ele dá a ele mandamentos, ele dá a ele mandatos. E esses mandatos são os que nós chamamos mandatos criacionais. São eles o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual, ele está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. E no nosso gráfico, a gente vai ver que o nosso relacionamento com Deus, ele está fundamentado na Escritura. A Escritura é a revelação de Deus registrada nos 66 livros da Bíblia para o seu povo, para a igreja, para todos os cristãos, todos os crentes na história da humanidade. Então, essa revelação é a que vai fundamentar esses três mandatos.
Mas é a partir dela que nós temos o mandato espiritual. O mandato espiritual é fundamentado na Escritura. E a Escritura também vai construir o mandato social. O mandato social diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas. O mandato social diz respeito à sociedade. A forma que nós nos relacionamos na família, em outros grupos, em outras esferas com as pessoas. E, por fim, o terceiro mandato dado na criação para o homem foi o mandato cultural. A palavra cultura, cultivo e a palavra culto têm a mesma raiz. Ou seja, o homem foi chamado para desenvolver uma cultura, para cultivar, para cultuar a Deus através daquilo que foi revelado, ou seja, através da palavra de Deus, o homem ele é levado a construir, ele é levado a edificar várias esferas da sociedade, o conhecimento de toda a humanidade a partir da revelação de Deus, a partir da palavra de Deus. E nós sabemos que com a queda, tudo isso foi corrompido, tudo isso foi desfigurado pelo pecado, que é a desobediência à lei santa de Deus. E precisamos entender, então, que a Escritura vai nos dar instrumentos, ferramentas, conhecimento para que nós possamos redimir esses três mandatos. Esses três mandatos são cumpridos perfeitamente em Cristo. Cristo, ele é rei. Cristo, ele cumpre o mandato espiritual perfeitamente. Cristo, ele cumpre o mandato social perfeitamente e cumpre o mandato cultural perfeitamente, né? Nós falamos que Cristo tem os três ofícios que foram dados para Adão, que ele cumpre perfeitamente. Ele é rei, profeta e sacerdote. Cristo, Adão foi chamado a ser rei, a governar a criação. Adão foi chamado a ser profeta, a ser a boca de Deus, ou seja, transmitir o conhecimento, a revelação de Deus para a humanidade. E Adão também foi chamado a ser sacerdote, a representar a humanidade. E tudo isso é feito perfeitamente em Cristo. Cristo, ele cumpre esses três ofícios. E a partir disso, então, a partir da pessoa de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja, nós fundamentamos a nossa vida, fundamentamos a sociedade, reconstruímos aquilo que é caído, aquilo que é desfigurado pelo pecado, e nós redimimos a sociedade. A ilustração que Cristo usa para a igreja, de forma que ela santifique o mundo, é a ilustração dada no Sermão do Monte, que é onde a igreja é chamada para ser sal e luz no mundo. Olhando então para essas duas formas de enxergar, nós precisamos nos concentrar então na forma bíblica, na forma cristã. Como cristãos bíblicos reformados, nós precisamos entender que a política, ela deve ser construída, ela deve ser redimida a partir da Escritura. A Escritura como alicerce da igreja, a Escritura como alicerce de todo conhecimento, como é dito por Paulo em Colossenses, onde todo o conhecimento ele está em Cristo. Se todo conhecimento está em Cristo, como verdade, como palavra de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos construir a política, uma filosofia política, uma forma de administrar aquilo que é público que glorifique a Deus. Nós sabemos que não chegaremos à perfeição. Nós sabemos que por mais esforços que tivermos, provavelmente o mundo se tornará pior. Mas isto não pode fazer com que nós deixamos de cumprir a nossa responsabilidade como povo de Deus. Como povo de Deus, a nossa responsabilidade é de redimir toda a criação. Como povo de Deus, a nossa responsabilidade é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Nossa responsabilidade é construir um sistema político que glorifique a Deus.
E nós vamos, então, no decorrer do curso, vermos de que forma nós poderemos construir um sistema político que glorifique a Deus. Nessa primeira aula introdutória, então, pessoal, nós vemos que nessas duas cosmovisões principais na história da humanidade, a cosmovisão do povo de Deus e a cosmovisão anticristã, a cosmovisão bíblica e a cosmovisão anti-revelação, ou contra-revelação, ou contra Deus. Nesses dois sistemas, nós precisamos identificar, então, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sustentável, nós conservamos aquilo que é bom e nós reformamos aquilo que não procede de Deus. A Escritura é o nosso instrumento. A Escritura é a nossa ferramenta. A Escritura é o nosso equipamento com o qual nós poderemos cumprir toda essa tarefa. E para nós não é importante o resultado, para nós é importante trabalharmos de forma certa, de modo a glorificar a Deus. E nosso exemplo é Estevão, quando naquilo que ele foi chamado, naquilo que ele foi vocacionado, ele cumpriu perfeitamente e isso glorificou a Deus. Mesmo que aquelas pessoas, no último dia da sua vida, que ouviram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus e não se converteram e rangeram os dentes contra ele e o assassinaram, mesmo que nós tenhamos que ser perseguidos, e nós precisamos lembrar que Cristo disse que seríamos perseguidos por causa do seu nome, nós precisamos entender que na política não será diferente. Toda vez que um cristão ele quer desenvolver um pensamento bíblico, um pensamento cristão, e principalmente um pensamento reformado, por causa da sua fidelidade à Escritura, nós seremos perseguidos. Então precisamos estar preparados e saber que tudo aquilo que fizermos, mesmo que não vejamos resultado, é para a glória de Deus, se formos fiéis à palavra de Deus. Então, até a próxima aula. E na próxima aula a gente vai falar um pouco do aspecto da fé cristã reformada. Qual é a nossa identidade como cristãos reformados e qual o significado dessa palavra fé? Qual é a sua fundamentação e qual é a sua relevância para que no futuro nós possamos construir um sistema político cristão. Até mais, pessoal.